Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça para mais um bate-papo e hoje estou muito feliz. Sim, também tô. Porque nós estamos concluindo a nossa série Relacionamento com Deus. Hoje o nosso vídeo é a quarta parte da série. Então nós tivemos Jesus te encontra. Jesus te encontra e te transforma. E te transforma. O que importa é quem você é e quem você está disposto a ser. O terceiro foi permaneça na presença. E agora, nosso vídeo de hoje é eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo na presença de Deus. Vamos com a gente? Vamos lá. Se você não assistiu os vídeos anteriores, nós convidamos você a voltar lá para assistir, para que você entenda toda essa série e tem muito mais por aí. Vamos lá. Bom, muito bem. Vamos ilustrar então, como a gente faz aqui, trazendo uma passagem aqui na Bíblia. Quando a gente fala de ir mais fundo, dá uma sensação da gente mergulhar cada vez mais, né? E aqui eu quero trazer uma passagem lá em Ezequiel 47, eu vou ler do 2 ao 5. O profeta Ezequiel, para quem não sabe, ele viveu na época em que os judeus estavam em exílio. Eles foram levados cativos pela Babilônia. Então era um momento ali que estava muito complicado, desânimo, e ele estava ali levando a palavra de Deus para dar ânimo para aquele povo ali, mesmo naquele momento difícil. E aqui eu quero trazer uma palavra que ele fala o seguinte, aqui a partir do verso 2. Aqui é uma visão que ele teve, né? E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelo lombo. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aqui é óbvio, ele teve uma visão de um anjo, né, e levando ele através ali de um ribeiro, de um rio, e aqui a gente imagina que essas águas é o Espírito Santo, né? Quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente começa como? Devagar, um passo de cada vez. E a gente começa botando o primeiro passo e a água está ali no tornozelo. É onde Jesus nos encontra e nos transforma. Exatamente. É quando a gente começa a caminhada com Ele. E Ele começa a nos transformar, na verdade, que a transformação ela é duradoura, né? É um processo. Cada vez que você continua caminhando, mais fundo você vai. Como é que ele está citando? A água está no tornozelo. Andei mais um pouco. Agora a água está no joelho. Andei mais um pouco. Agora está na minha cintura, no lombo. Vamos mais. Até que chega uma hora que você está imerso totalmente na água. E aqui é até legal a gente começar falando que quanto mais o nosso corpo está imerso, mais a gente não consegue se movimentar sem a presença, né? Sem o Espírito. Então, se a água está no joelho ou no tornozelo, é fácil, né? Você está chutando, está com a água lá embaixo, eu estou movimentando meu braço, eu me movimento bem. Agora, quando você consegue ir mais e mais, você está imerso. É como se você não estivesse mais sozinho, né? Você está imerso naquela presença ali do Espírito Santo. Então, o que a gente quer dizer hoje, trazer um pouco hoje é vá mais fundo na presença, no conhecimento, no entendimento, no relacionamento, né? A gente não pode se limitar a ficar, a água está aqui no meu joelho, tá bom, né? O que é isso? Eu leio a Bíblia quando dá, eu vou na igreja se não tiver nada melhor para eu fazer, né? Eu creio em Deus, eu confio, já aceitei Ele, mas, sabe, Ele não é minha prioridade. Ele é parte da minha vida. E quanto mais você vai mergulhando, mais você vai entrando nessa água, você começa a ver que
aquela presença te transforma e você não quer mais sair dali. E aquilo passa a ser uma prioridade para você. Então, é o relacionamento, é ir mais fundo nesse sentido. Acho que essa palavra aqui, ela vai de encontro, que é uma ilustração perfeita para isso que a gente está falando hoje. Aí quando você fala de ir mais fundo, aí a gente sai daquele primeiro encontro, em que Jesus nos encontrou, em que há um processo de modificação das nossas vidas, porque a gente não quer mais andar segundo a nossa vontade, mas sim segundo a vontade dele. E aí, quando você vai mergulhando mais fundo, começa a vir um medo. Por quê? Medo do desconhecido, medo de afundar, medo de ficar sem ar. E nesse temor, como você falou, às vezes dá vontade de desistir. E aí, ao longo desse processo, se você não desiste, se você continua, você começa a desfrutar de algo tão bom. Ou até mesmo antes de desfrutar, conhecer que há virtude nisso. E aí você começa a se interrogar. Será que eu sou merecedor disso, Deus? Porque eu tenho tantas falhas. O pior, o meu passado me condena. Pai, eu vou parar por aqui. Porque aí mistura o medo e mistura também o nosso sentimento de não somos merecedores. Exatamente. E aí tudo isso para nos bloquear. Porque nós temos um mal, um inimigo que não quer permitir que a gente vá mais fundo, mais fundo, mais fundo na presença. Então começa a vir batalhas na nossa vida. É a batalha do medo, é a batalha do que o meu passado me condena, e por isso nós fizemos, né, também um vídeo, né, nossa segunda parte é tratando dessa parte exatamente, que o que importa é quem você é hoje e quem você está disposto a ser, para que você não fique preso nas teias do passado, porque é uma coisa que aprisiona de verdade o ser humano no seu caminhar com Deus. E indo mais para frente, indo mais fundo e mergulhando mais fundo, a gente vai sentindo a presença dele. E conhecendo essa presença, a gente quer estar mais, porque ela é boa. Mas os obstáculos acabam? Não. Os obstáculos continuam. Talvez fiquem mais pesados. Pesados. E aí que é aquele nosso dilema, né? Como permanecer na presença se eu tenho essa demanda? Como permanecer na presença se eu tenho medo? Como permanecer na presença se, vez ou outra, aqueles fantasmas do meu passado vêm me atrapalhar o meu caminhar? Como permanecer na presença com os afazeres do dia, com o celular, com tudo que a tecnologia trouxe? E aí nós trouxemos o terceiro conteúdo falando de permanecer na presença, porque é necessário não só o primeiro amor, quando Jesus nos encontra e nos transforma, não só vencer a batalha do passado, mas ser resiliente e consistente naquilo em que a gente está determinado a fazer, determinado a chegar. Onde você está determinado a chegar? Você quer ficar no raso ou você quer experimentar ir mais fundo? Independente das circunstâncias que a gente está vivendo. Independente das circunstâncias. Então nós hoje estamos aqui para falar do ir mais fundo, vencendo todos os obstáculos. Você um dia, talvez, seja o seu caso, se encontrou com Deus. Você começou uma caminhada com Deus. Você até venceu o teu passado. Você hoje está lutando para permanecer na presença, porque você quer chegar cada vez mais fundo. Há um preço de luta, mas a recompensa é muito maior. E aí a gente tem que ter permanência, resiliência todo dia, porque a caminhada com Deus, ela é uma vitória diária. E isso Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Uma porta que está sempre aberta, mas a gente tem que dar o passo de entrar, e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar. Depende de quem? Depende de Deus? Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. E a gente vê muitas pessoas, né, nesse caminho. Ele aceitou o Senhor, recebeu no coração e começa a sua caminhada. Começa, né, a água tá lá no calcanhar, vai subindo. E quando vem as adversidades da vida, a pessoa desiste.
né? Que quer voltar atrás. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é: o meu objetivo é alcançar a graça, alcançar a presença do Espírito Santo completa na minha vida. Essas coisas que vêm para atrapalhar a gente são coisas que muitas vezes as dificuldades querem nos afastar daquilo ali. A Bíblia fala, nós temos uma luta entre a carne e o Espírito. Quem vai deixar vencer? Parar não é uma opção. Se eu vou na igreja e vejo um problema, vou sair, vou desistir. Não é uma opção. Mas eu tenho dificuldade em casa, tenho dificuldade no trabalho, a minha vida não ficou mais fácil depois que eu comecei a caminhar. Muito bem, vamos olhar os exemplos da Bíblia, os apóstolos, né? Mas, o próprio Paulo, mas se a gente olha ali, o galardão deles não foi aqui na terra. A gente não está esperando bênçãos infinitas, galardões aqui na terra. Deus nos prometeu a eternidade e aqui na terra é passageiro. Mas a gente precisa passar por esse processo. E o caminhar, o mergulhar, a persistência é o que Deus vai nos cobrar naquele dia. O que você fez com o tempo que eu te dei na terra? Você olhou para as coisas do céu ou você olhou para as coisas da terra? O que foi prioridade para você? Então, eu acho que é isso que a gente quer trazer nessa questão do relacionamento com Deus, com todos esses vídeos que a gente fez, é a gente olhar que a prioridade é Ele. As dificuldades, os problemas vão vir, as doenças, as coisas ruins acontecem na vida do cristão, como a gente viu na Bíblia aqui com os apóstolos, com outros exemplos aqui, com outros homens e mulheres de fé. E por que a gente vai desistir? Então, assim, desistir não é uma opção. E como é estar na presença? Estar na presença é viver uma vida de busca constante. É você ter o discernimento de Deus, de que você precisa se alimentar da palavra dele todos os dias, que você precisa estar em constante relacionamento com ele, em constante comunhão com ele, o seu levantar até o seu deitar, e até os seus sonhos são guardados por ele. E um relacionamento com Deus, quando se torna mais profundo, até os nossos sonhos são banhados da glória dele, do discernimento dele, às vezes de uma profecia, de uma palavra, de um alerta. E cada vez que a gente mergulha, mais experiências Deus tem para nós. E nessa parte a gente não pode nem contar, porque são os mistérios de Deus e Deus trabalha diferente na vida de cada um. Cada um vive a tua experiência, cada um vive, os mistérios que Deus tem para si. Mas uma coisa, todos nós podemos falar, que é maravilhoso estar na presença dele. Por isso que nós queremos sempre ir mais fundo, mais fundo e mais fundo. Sempre buscando esse relacionamento de perto, Como um pai cuida do seu filho com amor, com carinho, com zelo, ele está cuidando da gente, Não importa o que a gente está passando, o que importa é sentir a presença dele, e isso nos basta. A alegria do Senhor é a nossa força, Ele basta. Aí no nosso coração ele traz pra gente aquela alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e a sua graça nos basta, Exatamente. E você, quer mergulhar mais fundo na presença dele? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima.